Sejam muito bem-vindas e bem-vindas. Se essa é a primeira vez que estamos nos encontrando, muito prazer. Eu me chamo Yuri Leite e sou analista de investimentos aqui da página da Invest Space. A pedido da nossa querida Marcela Almeida, no nosso análise de rates de hoje, a gente vai falar sobre o rate Vornado Realty. E vamos estar falando sobre o que é esse rate, como eles ganham dinheiro, suas diversificações e os riscos de você investir nesse rate. Lembra a todos que estão chegando agora ou que já acompanham a gente, que essa é a primeira parte de 2 vídeos que a gente vai fazer sobre esse rate. A segunda parte a gente vai estar lançando agora no domingo, que é basicamente uma análise fundamentalista, onde a gente vai entender o preço, se está caro, barato, se faz sentido adicionar esse rate ao nosso portfólio ou não. Então, se você estiver interessado em saber se vamos adicionar esse rate à nossa carteira, já se inscreve aqui embaixo no canal e ativa as notificações que é para você não perder o nosso próximo vídeo. Para começar, vamos primeiro entender o que é o Rate Vornado Realty. E apesar de não ter escrito propriamente dito, feito os outros rates têm lá no seu report, o Vornado Realty é um rate que é focado em adquirir e gerenciar propriedades focadas em escritórios, moradias e retail, que é o comércio lá nos Estados Unidos. Eles contam com aproximadamente 2,8 milhões de metros quadrados sobre sua gestão, o que corresponde a aproximadamente 2.000 propriedades. Dessas propriedades, 70% delas estão focadas em moradia. Contudo, em termos percentuais do lucro para a empresa, 88% provém lá de Nova York e 79% provém dos escritórios que eles possuem. Desde o começo do Covid, a Vornado Realty ela focou em vender as suas propriedades que não estavam tendo performance tão boas e adquirir novas propriedades que eles acreditavam que teriam uma performance melhor lá em Nova York. Além da parte financeira, a Vornado Realty também é focada no ESG, e quem não conhece significa basicamente meio ambiente, sociedade e governança. Eles têm o objetivo de chegar até 2030 com 0 emissões de carbono em todas as suas propriedades sob gestão, e eles contam com diversas certificações de meio ambiente lá dos Estados Unidos, justamente porque eles são referência nessa área. Agora que a gente já viu um overall aqui, um resumão de tudo que a gente precisava saber desse rate, vamos entender como eles ganham dinheiro, a sua diversificação e os riscos de você estar investindo nesse rate. E para começar então, vamos entender como que a Vornado Realty ganha dinheiro. E basicamente eles lucram a partir dos aluguéis de seus estabelecimentos. A partir desse dinheiro que entra dos aluguéis, eles tentam adquirir novas propriedades que eles acreditam que vão performar bem ao longo do tempo. Propriedades essas que vão ter um retorno significativo para a empresa. E vale ressaltar que eles são relativamente bons nisso. Se você pegar a performance da Vornado Realty desde que esse rate foi criado, lá em 1980, eles conseguiram ter uma margem ali de 13% anualizada de retorno para os acionistas na Bolsa de Valores, o que é maior do que o benchmark lá dos Estados Unidos, que é o S&P 500. E se você não sabe o que é um benchmark, o benchmark nada mais é do que um referencial que você tem lá ali na Bolsa de Valores para saber se você está acima ou abaixo da média, sendo o benchmark, então, a média ali dos retornos de uma carteira diversificada. No Brasil, o benchmark é o Ibovespa, nos Estados Unidos é o S&P e lá na Europa é o Euronet. Então, você conseguir estar 13%, que é ali uma média de aproximadamente 3% acima do benchmark, é um retorno significativo ao longo do tempo. Agora que a gente já entendeu como é que a empresa ganha dinheiro e como são as suas estratégias focadas no longo prazo, vamos então adentrar na diversificação e nos riscos para a empresa. Mas antes da gente falar sobre isso, deixa eu pedir para você deixar aqui aquele seu like, se você estiver gostando do conteúdo, e também já se inscrever aqui embaixo no canal, que é para você não perder os diversos conteúdos que a gente traz como esse sobre finanças, investimentos e economia, e você poder acompanhar conteúdo de qualidade aí. Mas então, vamos falar agora da diversificação da empresa. Como eu mencionei lá na introdução, a empresa conta com aproximadamente 2.000 propriedades, sendo em termos numéricos 70% destas em residências. Agora, em termos de lucro para a empresa, 88% do lucro provém lá de Nova York
e 79% provém de apenas um setor, que é o setor de escritórios. O que já demonstra aqui para vocês que eles têm um risco muito grande, mas a gente já vai adentrar na parte de risco. Além dos escritórios e também das residências, eles também têm alguns estabelecimentos focados em retail, que é o comércio. Isso é toda a diversificação da empresa. Eles não são exatamente bem conhecidos por ter uma diversificação, né? Mas então, quais são os riscos dessa empresa então? O primeiro risco, e eu sempre menciono aqui isso, é que ele está apenas nos Estados Unidos, que apesar de ser a economia mais sólida atualmente, ela não é ou não oferece uma diversificação continental, e por conta disso seria melhor se a empresa estivesse em outros países. Além da questão de estar apenas nos Estados Unidos, 88% do lucro da empresa provém apenas de Nova York, o que significa que eles ficam extremamente dependentes daquela região. Se alguma coisa acontecer, o lucro vai ser muito afetado. E não só isso, eles estão 79% alocados em apenas um setor, que é o setor de escritórios. E apesar de eles terem diversas grandes empresas nos seus escritórios, como Meta, Google e a Amazon, entre diversas outras grandes empresas, o fato de estarem apenas em escritórios fazem com que eles fiquem sujeitos a riscos que, se eles estivessem mais diversificados, eles não teriam tanto problema. O que significaria dizer que, se houvesse, por exemplo, uma expansão de um Covid ou algo assim do gênero, eles teriam um problema e acabariam tendo que se endividar ainda mais para poder arcar com os custos. Endividamento este que já é um problema, já era o próximo ponto que a gente iria adentrar aqui, justamente porque a dívida da empresa já está em patamares, em levels que a gente não deveria ver. Eles estão extremamente alavancados no momento em que a economia está basicamente punindo pessoas que têm dívidas elevadas. Por conta disso, a dívida da empresa é algo que você tem que ficar de olho se você já investe nesse rate. Mas então, gente, existem diversos outros tipos de riscos que essa empresa corre, que a gente poderia estar adentrando aqui, como, por exemplo, legislações mais fortes, o inquilino acabar não pagando e atrasando. Só que isso é inerente de todos os rates, então não faz muito sentido a gente estar especificando aqui. Mas agora eu queria saber de você. Você gosta desse rate? Gostou desse rate? Vai investir ou já investe nesse rate? Deixa aqui embaixo nos comentários para a gente discutir um pouco mais. E outra coisa, lembra que esse vídeo é a primeira parte dos 2 vídeos que a gente vai estar fazendo sobre esse rate. No próximo vídeo a gente vai fazer uma análise fundamentalista e vamos decidir se vamos ou não colocar esse rate lá na nossa carteira. Então, se você quiser saber a nossa opinião a respeito desse rate, já se inscreve aqui embaixo e clica no sininho, que é para quando a gente lançar o vídeo agora, você estar por dentro da nossa perspectiva para esse rate. Queria agradecer a todos que ficaram aqui até então. Lembro que se você ainda não deixou o seu like, que você deixa aqui embaixo, que isso ajuda muito a gente a crescer aqui o canal, e aguardo vocês no próximo vídeo.